Hoje nós vamos iniciar aqui o estudo sobre as colunas do Templo da Verdade. São 27 colunas, né? O Templo da Verdade tem 27 colunas. Então vamos estudar a primeira coluna do Templo da Verdade. A influência. Mateus 5, 13 a 16. Diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Então, que Deus nos tenha misericórdia de nós e fale em nosso coração, dando o entendimento da sua palavra. Como eu disse, o Templo da Verdade, ele tem 27 colunas. São 27 colunas. E esta é a primeira delas, que vamos estudá-las todas com a graça de Deus, Deus dando o entendimento e o conhecimento. Nós vamos estudar todas elas, querendo assim Deus nos falar ao nosso coração. Então esse Templo da Verdade, esta primeira coluna começa dizendo que o crente é o sal da terra, isto é, o crente santificado deve possuir a realidade daquilo que professa, da mesma forma que o sal apresenta a propriedade que esperamos dele. O sal conserva o alimento e tempera, isto é, dá sabor. Estas são as suas principais características. O sal também dá a ideia da pureza por causa da sua brancura. Normalmente também era usado como oferenda aos deuses, e no culto judaico ele acompanhava todos os sacrifícios. Paulo nos diz: oferecei o vosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus. Romanos 12, versículos 1 e 2, está escrito assim. Romanos 12, 1 e 2. Deixa eu me colocar aqui. Está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja que o nosso corpo tem que ser oferecido como sacrifício vivo no altar de Deus. Então, com o sacrifício de Jesus, termina todo o sacrifício de animais, mas sempre há lugar no culto para um coração obediente, para um coração que quer fazer a vontade do Senhor, andar nos caminhos do Senhor. Então sempre há lugar para a pessoa viver esse tipo de obediência. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, a ação voluntária de obediência que procede da regeneração, o cristão tem que ser exemplo de pureza. Então, é isso que a Bíblia, que o Novo Testamento exige dos seguidores de Jesus Cristo, ser exemplo de pureza. Nada menos do que isso é exigido de cada um de nós, né? Esse exemplo de pureza para viver segundo a vontade do Senhor. Então, o sal, segundo os entendidos, no assunto
quando puro, não perde seu caráter distinto, mas se misturar com alimento impuro e estranho, pode perder a sua propriedade. Então o sal pode manter-se, manter aí a aparência, mas não o caráter puro. Nesse caso, transforma noutra substância, e nesse caso não presta mais para nada, a não ser jogado fora. É o que acontece com o crente que apostata da fé, que abandona a fé. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 1 a 6, nos diz assim: por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia, expondo aí a zombaria. Então, se o cristão não funcionar como deve, não der bom testemunho, como é que o mundo, de um modo geral, pode receber qualquer coisa da graça de Deus? A resposta é que isso seria impossível. Tal cristão para nada mais presta. Uma religião que não é autêntica dificilmente tem um uso digno para os discípulos de Jesus e para o mundo em geral. Assim como o sal não pode ser adulterado, se não perde o valor, o crente da mesma forma não pode ser mundano, ou viver como vivem os filhos da desobediência, os filhos das trevas. Então é isso que está se falando aqui. Uma das características do mundo de hoje é que vivemos uma diminuição das exigências morais. A honradez já não é mais respeitada, a dedicação ao trabalho e a retidão estão sendo jogados no lixo, e o cristão tem que manter altos ideais da vida de pureza absoluta. A linguagem não pode ser tola e nem displicente ou depravada. Nossa conduta tem que ser reta. O cristão não pode se conformar com a conduta relativa do mundo. Ele sempre tem que ser o sal da terra e a luz do mundo. Não podemos perder isto de vista, porque isso é exigido de cada um de nós. Nenhum cristão pode apartar-se da honestidade. Nenhum cristão pode ter uma vida de duplo sentido, não pode ter uma vida deliberadamente pecaminosa. Ele é o sal da terra. Vamos ver aí Tiago, capítulo 1, versículo 25 a 27. Tiago 1, versículo 25 a 27, que vai nos dizer dessa forma. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia. Tiago 1, 25 a 27. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar o órfão e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então o sal sempre foi usado para não deixar os alimentos apodrecerem. A vida do cristão deve ser um convite para o próximo, viver a vida de pureza e não deixar que a família, a pátria apodreça e fique imprestável para viver como decência e ordem. Então vejam que essa vida de pureza é uma vida que é exigido de cada crente, de cada servo seu. E esse primeiro degrau do templo da verdade nos fala justamente esse tipo de conduta que o crente tem que ter, né? É o sal que conserva o alimento, o cristão deve conservar o mundo, com suas vidas, com suas orações e intercessão por todos os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 4.
Vejam bem como está escrito. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática da súplica e oração, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa e com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus e nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então vejam como isso é exigido de cada um de nós, essa vida de pureza, de santidade, porque é a vida da verdadeira luz. Isso significa que não há salvação, das trevas fora de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é a luz, né? Ele é a luz. Então o cristão deve ser um elemento purificador em qualquer lugar onde se encontre. Ele sempre é um elemento purificador. Deve ser uma pessoa que com sua presença, na sua presença haja derrota da corrupção. O cristão deve ser para a vida de um modo geral, aquilo que o sal é para o alimento, né? Está associado a Cristo, aquele que ama a vida. O seu modo de viver causa alegria por onde passa, pois é uma bênção, assim como o sal é uma bênção para o alimento, né? Então a vida do cristão também tem que ser uma bênção. Jesus continua seu sermão: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade sobre um monte. Cristo é, então, a verdadeira luz, é Ele que nós temos que imitar. Está escrito em João capítulo 1, versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então nós temos que ser imitador de Cristo, sendo luz do mundo. Então veja que não há salvação em outro, e não há salvação em outro lugar, se não for em Jesus Cristo. Então, o cristão, é uma luz secundária, né? Jesus é a luz primária, e o cristão é uma luz secundária, né? Secundária. Ele vive uma vida de pureza, uma vida de acordo com a vida de Jesus, para ser aí um luzeiro no mundo. É isso que indica essa passagem, porque participam da luz que vem da fonte luminosa, que é Cristo. Por isso ele é chamado de luzeiro do mundo. Por isso, e o mundo tem que conhecer o crente como essa luz que alumia. E vamos ver em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2, versículo 15, que nos diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Então é isso que Deus espera de nós, é isso que Jesus espera de cada um de seus filhos, de cada um de nós, que nós sejamos esse luzeiro do mundo para alumiar, para indicar o caminho, para mostrar o caminho para a pessoa que não tem ainda a luz de Cristo, né? O mundo no Novo Testamento está associado às trevas e à ignorância. Quem não aceita a mensagem do cristão é porque ama mais as trevas. Vemos isso em João capítulo 3, versículo 19. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então não vem para Jesus Cristo aqueles que preferem a vida má, a vida das trevas, a vida de pecado, a vida de concupiscência, a vida de qualquer jeito, né? A vida mundana. Então esse não vem para a luz, para que a sua vida não seja exposta, né? Então aí o príncipe das trevas é Satanás, como nós vemos aí em Efésios capítulo 6, versículo 12, que nos diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celeste. Então que o crente, às vezes, se ele viver uma vida satânica, então ele passa a ser uma pessoa que engana as pessoas. O cristão, com a sua vida, faz com que as pessoas vejam aí a vida deles e mostra para o ímpio, para a pessoa que vive nas trevas, que a sua vida
conduz para a destruição, conduz para a perdição. Por isso o crente mostra com a sua vida a verdadeira conduta que conduz para o reino de Deus. Então, nessa condição, ele aceita trocar essa vida para viver a vida oferecida por Jesus Cristo, a vida proposta pelo cristão. Então, por isso que o cristão deve ser como uma cidade construída sobre um monte, né? O cristão, então, é uma cidade construída sobre um monte. É a mesma coisa dessa cidade, que aí, a cidade construída sobre um monte, todos veem, todas as pessoas enxergam, né? Enxergam de longe. E aí, então, ela aponta o caminho, né? Assim as pessoas são atraídas para viver segundo as normas de Deus em Cristo Jesus, saindo assim do império das trevas e da perdição pecaminosa para a maravilhosa luz em Jesus Cristo. É isso que o cristão tem que viver, por isso que ele é chamado luzeiro do mundo, né? Pois a luz que o cristão deve resplandecer não é a sua própria luz. O cristão deve ter o brilho de Jesus Cristo, que nós vemos em Mateus 5,16, né? Onde nós lemos, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então a vida do crente, a vida da pessoa que teme ao Senhor, é uma vida que vive para que Deus seja glorificado pelo seu modo de apresentar, pelo testemunho da sua vida, né? Então o cristão está destinado a ser visto pelos homens e não pode haver cristão secreto. A sua vida tem que ser visível para todos que o rodeiam. Não é o manifestar a fé e a santidade somente dentro da igreja, pois tal conduta não serve para nada, pois os outros têm que ver as suas boas obras e glorificar o Pai que está nos céus. Esta tem que ser a vida do cristão. Esta é a primeira coluna do templo da verdade. A vida cristã tem que contagiar outros, tem que influenciar outras pessoas, senão a sua vida é nula. A luz que o crente irradia são as suas boas obras, porque para isso ele foi criado. Nós vemos isso em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nos diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então o crente tem que ter uma vida pura, uma vida de boas obras, uma vida de simplicidade, vivendo assim a vida que Deus requer de cada um de nós, a vida para ser exemplo, a vida que vale a pena ser vivida e que vale a pena ser imitada. Então o cristão tem que ser exemplo para o mundo, no andar, no vestir, no falar, no trabalhar, no estudar, no lar, na rua, no dirigir o carro, no estacionar o carro, no lazer, na igreja, no comprar, no vender. Então, por toda parte, o cristão tem que ser exemplo. Ele é luz do mundo e ele é sal da terra. E a luz, então, ilumina o caminho. Uma das coisas que o mundo desesperadamente mais precisa é de pessoas dispostas a viver a bondade, a virtude, a solidariedade, a mansidão, a compaixão. O cristão tem que ser um defensor da vida correta. Este viver é a primeira coluna do templo da verdade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus, expressada aqui, ser a luz do mundo e o sal da terra, como falou Jesus Cristo, e assim estaremos cumprindo aí o primeiro dever da vida cristã. Vamos fazer juntos a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Feche os seus olhos se você puder. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.